E eu quero continuar nessa série que chama Tesouros Escondidos. E hoje a gente vai falar, sobre o oceano da sabedoria divina. Romanos 11:33. Abra sua Bíblia aí. Romanos 11:33. O oceano da sabedoria divina. Amém? Todos acharam? Amém? Vocês estão com frio, né? Estão com preguiça. Vocês estão igual eu, comi feijão preto hoje, né? 33. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus, já melhorou. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. Amém, irmãos? Aqui, irmãos, algo que eu acho muito bonito na escrita de Paulo, principalmente em Romanos. Romanos é lógico acerca da salvação. E ele vem construindo uma realidade falando da queda, da eleição. Ele fala da justificação, do endurecimento de Israel e da inclusão dos gentios no plano redentivo de Deus. Amém? Mas ele dá uma pausa aqui, irmãos. E sabe o que ele faz? Contempla. Paulo, ele vem em uma linha construindo, profundidade teológica, mas no meio de tudo ele canta um cântico. Isso aqui é um cântico antigo dizendo: ó profundidade da riqueza. Não é da Tamires, amém, irmãos? Nessa época ainda. Quer dizer, ela já existia no coração de Deus. Na eternidade, Deus já tinha, eleito, elegido, a nossa irmã, mas ela não tinha nascido ainda, ela não tinha escrito. Da sabedoria como do conhecimento. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Paulo, ele traz isso, quando Paulo dá uma pausa nesse ensino profundo, exaustivo, mostra que toda teologia, se não nos leva a um lugar de contemplação, é em vão. Toda teologia que só é informação, porque imagina isso, irmãos, ele está falando sobre tudo isso, sobre todo esse processo de eleição, e ele vem falando da fé, da justificação, da graça, mas de repente, olha para tudo isso e vê Deus, e ele para declarar essa verdade. Profundidade da riqueza. Essa, irmãos, é uma expressão, é uma exclamação de alguém devoto de fato, de alguém que está com o coração quebrantado, humilde, contemplando devoção e de paixão e de amor a Deus. Nascida de alguém que não está apenas só ensinando aula, mas contemplando. Enquanto Paulo escreve, ele está vendo Deus. A profundidade, a abissalidade dos atributos de Deus. A riqueza aqui significa a abundância inesgotável do que Deus possui. Profundidade. Deus possui
E Deus está toda a profundidade, riqueza acerca da sabedoria e do conhecimento. Conhecimento, Deus conhece todas as coisas e a gente precisa entender isso. Não só as coisas vividas, passado, presente, futuro. Toda ciência, Deus conhece todas as coisas. Em Deus está todo conhecimento. Por quê? Porque Ele é onisciente. Nele está todo conhecimento. Sabedoria é o uso correto desse conhecimento. Deus não apenas sabe, mas sabe mais perfeita. E sabe, irmãos, isso precisa ser algo que nós precisamos entender. Deus sabe agir. Amém? Você precisa declarar isso para a sua alma nos momentos difíceis. Deus não só conhece a minha vida, Ele não só preciso, Ele não só conhece, tem toda a ciência, todo o conhecimento, mas Deus sabe agir. E nós temos a graça de servir a um Deus que não somente busca de nós um trabalho, mas nós servimos um Deus que trabalha. O profeta diz: desde a antiguidade não se ouviu e nem se viu um Deus que trabalha em aqueles que nele esperam, confiam, descansam. Então às vezes o nosso coração ele é envolto de uma ansiedade, né, acerca daquilo que nós controlamos é pecado. Por quê? Porque nós estamos tirando da mão de Deus o controle. Você não sabe agir, Deus sabe agir, e Deus sabe agir da maneira correta. Deus, Ele tem todo o poder, Ele tem todos os possíveis para fazer aquilo que a gente precisa, mas muitas vezes, por que nós não desfrutamos disso? Porque nós não conseguimos descansar essa realidade, nós não conseguimos olhar para a Escritura e ver como Paulo está falando aqui, a profundidade da sabedoria e do conhecimento. É olhando para a história dele, olhando para a história do seu povo e vendo Deus agir. E às vezes a gente acha, irmãos, como a gente olha para a história do povo de Israel e acha assim, não deu certo. Quando a gente olha para a criação no Éden, certo, Deus falhou. Mas quando a gente olha, irmãos, e a gente lê Apocalipse, porque hoje nós temos a graça revelada de ter o final, vemos que Deus age e age de maneira perfeita. E é por isso que Ele disse, irmãos, que não subiu nem na mente as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, daqueles que têm dedicado a sua vida, daqueles que têm se entregado a Ele de todo o coração. Às vezes a gente está passando por momentos de luta, por momentos de sofrimento, por momentos de guerra, por momentos de conflitos, mas nós que aquele que começou a boa obra, Ele termina, porque Ele tem todo o poder, Ele tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, e juntas essas qualidades mostram que Deus não apenas vê a tapeçaria da história, Ele a tece com perfeição. Irmãos, quando a gente olha para isso, sabe o que me vem? Já viu um tapete persa? Vocês já viram um tapete persa? Quem já viu aqui? A Dirlane trabalhou na casa não sei das quantas, Casa Fortaleza, vendia tapetes, não era isso? Tapetes persas que eram tecidos, né? Que eles eram feitos com tanta perfeição. Esse é o nosso Deus no seu trabalho. Simplesmente, Ele não simplesmente, irmãos, vê, olha a tapeçaria, Ele é quem faz. Ele está tecendo com as suas próprias mãos. Ele está fazendo com as suas próprias mãos, escrevendo uma realidade profunda, que muitas vezes a gente não compreende. Stephen Charnock tem uma frase que diz: tudo que Deus faz é feito da melhor forma possível, na melhor possível, com o melhor fim possível. Amém?
Amém, irmãos? Vocês estão comigo aqui? Amém? Glória. Quão insondáveis são os seus juízos. Insondáveis. Essa palavra no grego significa que não se pode investigar até o fim. Algo que não se consegue rastrear por completo. Eles falam da decisão soberana. Quem ele salva, como ele intervém, o que ele permite. E isso a gente não pode. A gente não pode, irmãos, olhar e ver os juízos de Deus e entender os juízos. Sabe por quê? Porque em um desses juízos, Ele livra nós e mata o ser perfeito. No juízo de Deus, às vezes a gente não consegue entender, por quê? Salvar eu e você, pecador, Ele sacrifica a perfeição. Para nos trazer para perto, Ele por um momento se afasta do seu Filho, porque todo o pecado da humanidade está. Como entender o juízo desse Deus? Como diz o Luiz Hermínio, esse Deus não tem juízo. Homem. Vocês estão comigo? Não consegue, irmãos, nós não conseguimos, na nossa cabeça, na nossa mente, olhando a história, Paulo está olhando toda essa realidade, e está falando, cara, é impossível entender isso, é impossível colocar dentro da nossa cabeça, porque Deus sentencia dessa forma. Paulo olha para ele, pecador, matou os do caminho, aquele que perseguiu, que prendeu mulheres, homens, crianças, que matou muitos, que estava ali dando aval ao apedrejamento de Estevão, quando Estevão olha para o céu e tem o seu rosto como anjo. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. As mesmas falas do Cristo agora em Estevão. E Paulo olha e fala, eu fui o cara que validei a morte desse homem, mas eu sou o cara que com uma carta para matar pessoas, sou encontrado por ele no caminho de Damasco, aonde a luz brilha, onde a graça e a misericórdia não alcança somente homens perfeitos. A lei judaica pregava, quanto mais perfeito, mais perto de Deus você estava. Naquele momento vem a consciência de o pecador Paulo sendo alcançado pela graça. Quão insondáveis são os seus juízos. Eu merecia a morte, eu não merecia ser salvo. Eu merecia ser preso e não a liberdade que eu sinto em cadeias. Amém, irmãos? Porque a liberdade que Paulo vivia era uma liberdade tão profunda que mesmo preso, sendo açoitado, ele não se abatia, ele não murmurava, muito pelo contrário, louvores a Deus. E naquela noite em que eles foram presos, Paulo e Silas, vocês lembram? Ele cantando louvores a Deus, a cadeia balança, as caem, as portas das cadeias se abrem, as luzes se apagam, mas ninguém sai. Para pensar nisso, irmãos, homens presos, condenados, muitos daqueles iam para a morte. Naquele momento em que Paulo e Silas cantam, o que faz tremer a cadeia é a presença de Deus. A presença de Deus fez com que eles naquele momento fossem libertos das suas algemas. As portas se abriram, mas ninguém saiu. Eles estavam naquele lugar onde era um lugar de angústia, um lugar onde eles estavam
presos, sendo oprimidos, mas o que chegou, a presença de Deus chegou naquele lugar. E eles ficam ali, quando o guarda entra, fala: meu Deus, as portas abertas, ele já vai se matar. Paulo: não, está todo mundo aqui. E o evangelho alcança a casa daquele carcereiro. Vocês estão comigo ou não? Por quê? Porque a presença de Deus chegou. E Paulo fala: meu Deus, quão insondáveis são os seus juízos. Ele não canta isso a partir de uma ideia equivocada, como a gente às vezes canta aqui. Às vezes a gente canta: a sua presença eu vou para lá, a presença está aqui. Mas o dia que a presença te levar para ser, de estar numa cadeia, injustamente, sendo açoitado porque você está servindo a Deus. Aonde está Deus? Por muito a gente já está falando isso. Por muito menos a gente já declarou com a nossa boca: Deus se esqueceu de mim. Mas Paulo está falando com profundidade: quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Essa palavra inescrutável foi a mesma que nós usamos quando a gente não pode, de alguma forma, rastrear. É impossível de seguir ou de guiar. Os caminhos de Deus, irmãos, eles não são lineares. A gente precisa entender isso. Como muitas vezes trilhamos caminhos lineares, Deus não trabalha de forma linear. Mas, misteriosamente, eles são perfeitos. Eles não são lineares, mas eles são perfeitos. E nisso a gente fica, às vezes, perdidos. Um exemplo bíblico que a gente pode trazer para isso é o plano de Deus para salvar o mundo. Por quê? Inclui, irmãos, a nação de Israel. Para que os gentios fossem incluídos, Deus de alguma forma endurece o coração desse povo, para que a salvação chegasse aos gentios. Para que a salvação chegasse a nós, Deus por um tempo trouxe sobre Israel e sobre o seu povo a rejeição. Por quê? Porque eles não aceitaram o Salvador. Nenhum deles ali, dos maiorais, daqueles que estavam ali como líderes religiosos, abraçaram de fato Jesus como Salvador, como Messias. E mesmo Deus excluindo por um tempo gentios, quem imaginaria, irmãos, essa realidade? Que mesmo assim, isso não cancelaria a fidelidade de Deus a Israel. Mesmo rejeitando por um tempo, isso nunca cancelou a fidelidade de Deus em salvar. E quando a gente vai lá para o Apocalipse, a gente vê a nação de Israel sendo restaurada e sendo unificada à igreja. Muitas vezes Deus usa a incredulidade como ferramenta da salvação, não nossa, mas do outro, como Ele fez aqui. Com a mente humana cabe isso. E quando Paulo está escrevendo, está narrando, quando Paulo está ali trazendo aos romanos essa realidade, irmãos, ele está trazendo para esse povo, dizendo assim: cara, de fato não tem como nós compreendermos Deus. Não tem como a gente olhar e ver que é de fato simples e compreender os meios, os planos de Deus. Isaías 55, 8 e 9, abre aí. Coloca aqui no telão, Pedro. Vamos ler junto aqui, Isaías 55, 9. Isaías 55, 9. Olha só. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês,
Seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Nós nunca vamos compreender os caminhos, a forma, o pensamento de Deus. Nós nunca vamos entender por completo os pensamentos e a forma de Deus. Principalmente, irmãos, quando nós estamos passando por esse processo. Estão comigo ou não? Porque às vezes quando nós estamos no fim, quando a Shelly sempre fala, contar um testemunho é muito bonito. Quando a gente vê alguém falando dos testemunhos, eu venci e tal, não sei o quê, na nossa cabeça cria-se uma falsa impressão de que aquilo foi passado de maneira leve, suave, de forma fácil. Mas somente aqueles que passaram sabem da dificuldade. Viver o testemunho não é fácil. Contá-lo quando tudo se resolveu é muito bom, muito fácil. Mas viver essa realidade não é. E às vezes, irmãos, nós estamos no meio de um processo onde Deus está construindo algo profundo em nós, acerca da perseverança, acerca daquilo que Ele quer fazer. Mas nós desistimos, nós abortamos. Nós declaramos, eu não quero que você continue fazendo isso, porque não é a forma que eu esperei, não é a forma que eu queria, não é a forma que eu estava pensando que as coisas iam acontecer. Eu tinha um plano, eu tinha um projeto, eu tinha algo fundamentado desde a minha criação, sobre algo na minha vida, mas nós precisamos entender que não tem como compreender, e aqui fica muito claro. Se a gente olhar Jó 11:7, ele declara, porventura alcançará os caminhos de Deus, ou chegará à perfeição do Todo-Poderoso? Jó declara isso, quem vai alcançar? Será que alguém alcança? Será que nós vamos alcançar os caminhos, entender os caminhos, a forma com que Deus faz? Irmão, todas as vezes que nós estamos vivendo um processo de transformação no Senhor, nós estamos sendo marcados. E essas marcas, as marcas que Paulo também declara, eu trago as marcas de Cristo em meu corpo. Talvez não seja no seu corpo físico, mas talvez no seu corpo emocional. Talvez você não traga traumas de chicotes, mas talvez você traga traumas de abandono, de desprezo, de amigos que se foram, de pessoas que não querem mais estar com você, porque agora você decidiu estar com Cristo, de familiares que de alguma forma talvez hoje te julgam, dizendo para você, quem foi você no seu passado, para agora está querendo viver uma nova realidade. O mundo está pronto para apontar o dedo, porque o mundo jaz do maligno. Mas nós não somos desse mundo, nós não fazemos parte dessa terra, nós somos peregrinos, nós somos passageiros. O Senhor nos colocou aqui como peregrinos e passageiros. Eu quero dizer algo, aproveite a sua viagem. Manifeste Deus, porque vai chegar o tempo do fim. Davi diz assim, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu viva com sabedoria. Sabe o que é isso? Ensina-me, Deus, que meus dias são finitos, para que eu possa viver de maneira intencional, para que eu possa viver de maneira que glorifique ao Senhor. Vocês estão comigo, irmãos? Às vezes a gente olha e a gente acha que o fim, a morte está muito longe. Hoje eu fiz o ofício fúnebre. Não, eu fiz não, né? Fui para fazer, mas acabou que eu não fiz. De um homem de 53 anos, forte, novo, morreu.
vezes a gente fala assim, cara, eu estava pensando aqui, né, sobre morte. Ai, Deus me livre. Eu não quero pensar sobre isso. Quero pensar sobre viver. Quero pensar sobre vida. Mas Eclesiastes 7 diz assim, há mais sabedoria em uma casa de velório do que em uma casa com festa. Porque na casa com velório nos faz refletir sobre a vida. Se nós pensássemos que a nossa vida é finita e que nós vamos morrer, nós seríamos intencionais. Nós viveríamos de forma intencional, tanto em glorificar o Senhor, como em amar o nosso próximo. E muitas vezes nesse processo, irmão, de que nós estamos vivendo, nós achamos que nós temos muito tempo e nós vamos vivendo a vida e da nossa forma. E quando as coisas fogem do controle, nós olhamos e falamos assim, não era assim que eu esperava, não era assim que eu queria, não foi desse jeito que eu planejei. Não, eu não quero. Mas não tem como, irmãos, a gente olhar e compreender os caminhos de Deus. Vocês estão comigo ou não? Não tem como compreender o caminho de Deus. E olha essa frase de Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte: se compreendestes, não é Deus. Se você entendeu, não é Deus. Se você está num caminho e você está entendendo, não é Deus. Porque andar com Deus é fé. E fé é andar muitas vezes nesse lugar de insegurança humana, de incerteza, mas de convicção de que nós estamos com Ele. Deus conduz a história de forma misteriosa, mas soberana, amém, irmãos? Romanos 8:28 diz o quê? O que Romanos 8:28 diz? Todas as coisas Vocês estão comigo aqui? A gente precisa entender, irmãos, que de fato, às vezes a gente está nesse momento enfrentando algumas coisas, mas todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Às vezes está difícil, está cooperando para o seu bem. A Sheila disse que ontem a Jovita pregou aqui no culto de mulheres, falando sobre perseverança. Eu vou pedir para depois ela pregar essa mensagem para toda a igreja. Porque às vezes a gente tem uma ideia equivocada sobre perseverar. Perseverar não é estar na igreja. Perseverar é continuar crendo quando as coisas não estão ao nosso favor. Quando as coisas estão diferentes do que nós pensamos. Romanos 12:1-2, que a gente cansa de falar aqui, amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias e pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. Não os acomodeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que aí sim vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12:1-2 só vem depois dessa declaração de admiração que Paulo faz. Romanos 12:1-2, apresentar, é só quando nós contemplamos e olhamos e falamos, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Como a mente humana pode, de alguma forma, entender essa grandiosidade de Deus? Como a nossa mente finita, humana, carregada de pecado, pode compreender os processos de Deus, os planos de Deus? Como nós podemos fazer isso? Através da fé, da confiança. A fé não se sente, a fé é certeza. E para que nós possamos caminhar nesse lugar de fé, irmãos,
Nós precisamos sair do emocionalismo. Nós precisamos voltar para as Escrituras. Paulo está ali escrevendo um tratado teológico, e no meio disso explode uma canção. Ó, profundidade da riqueza! Meu Deus, olha a profundidade dessa riqueza, da sabedoria. Olha como meu Deus, Ele é sábio, Ele tem todo conhecimento. Mas isso, irmãos, não pode ser somente uma frase que nós decoramos. Isso precisa ser uma verdade que desce para o nosso coração. Deus é o dono de toda sabedoria e conhecimento. Ele sabe como fazer. Mas por que Ele não faz, Moisés? Porque você não tem confiado nele, porque você não tem entregado a Ele de fato a sua vida. Só vamos ver, irmãos, quando nós estivermos integralmente entregues a Ele, sem reservas. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando vocês me buscarem o quê? De todo o vosso coração. Vocês estão comigo, irmãos? Não tem como a gente ver, não tem como a gente experimentar, desculpa, nós vamos viver de migalhas, que às vezes caem do lugar da presença, mas não é isso que Deus planejou para a sua vida. Deus não planejou que você vivesse de resquício, de mendigar aquilo que é a tua herança, aquilo que Deus já tratou de liberar sobre você através de Cristo, irmãos. Mas enquanto, irmãos, nós estivermos de forma apática, olhando para uma realidade, sem interiorizar isso, sem colocar para dentro, eu conheço o meu Deus. Isso não vem, irmãos, simplesmente também de um lugar de legalismo, aonde a gente todo dia está orando, mas para quê? Para poder que Ele não se ire. Deus é um bom Pai. A eternidade se consiste em conhecer a Deus e a Jesus. Vocês estão comigo ou não? E conhecer, irmãos, é se relacionar, é se aprofundar, é estar com Ele, é se unir a quem Ele é falar, eu não estou aqui porque eu quero pregar bem, eu não estou aqui porque eu quero conhecer, saber alguma coisa teológica, porque eu quero uma revelação, não, eu estou aqui porque eu entendo que quando eu conhecer o Senhor profundamente, todos os meus medos, receios, eles se vão. Quando eu te conhecer, eu vou saber de fato quem você é, e eu vou poder declarar com toda a certeza, eu sei em quem eu tenho crido. Ou seja, vão vir momentos difíceis? Virão, porque a palavra não fala se vier, é quando vier os momentos difíceis. Então, irmãos, nós precisamos confiar mesmo sem entender. Vocês estão comigo ou não? Nós precisamos confiar mesmo que a gente não entenda. Por quê? Porque a sabedoria de Deus, ela é mais digna de confiança do que a nossa própria lógica. Não é porque você é alguém inteligente, não é porque você é alguém que estudou muito, não é porque você é alguém que conhece as teorias, né, humanas, as filosofias humanas, que quer dizer que a sua lógica é a perfeita. Não, irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos continuar com o nosso coração em Deus. Por quê? Porque a sabedoria de Deus, a sabedoria que muitas vezes é loucura para nós, a própria palavra diz isso. A sabedoria de Deus parece loucura aos homens, ela é mais digna de confiança do que qualquer verdade lógica que o homem possa estabelecer. É por isso que muitas vezes, só depois de anos, percebemos que Deus estava agindo com sabedoria, mesmo quando parecia silêncio ou abandono. Vocês estão comigo? Às vezes parece silêncio, parece abandono, mas deixa eu te falar, Deus está agindo com sabedoria. Não murmure, não se afaste. O exemplo disso, irmãos, é José. José é traído, ele é preso, esquecido, mas no fim ele entendeu. E ele declara em Gênesis 50:20: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem.
o inimigo está ao nosso derredor, e muitas vezes ele está tentando fazer o mal, mas deixa eu te falar, todo mal que estão tentando de alguma forma o inimigo fazer contra você, você estando em Deus, vai se tornar o bem, porque essa é a palavra de Deus. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente está olhando e está falando: cara, isso é mal, isso é ruim, estão fazendo maldade, estão me caluniando, estão mentindo, mas isso vai se tornar o bem. Talvez a gente não vai ver isso aqui, mas na glória, pela fidelidade de Deus, Ele vai falar: vinde, benditos do meu Pai, para a alegria eterna que eu vos preparei. Não é um momento de alegria, não é um momento de felicidade, não é um momento de prazer, é uma eternidade de gozo na presença dEle. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos trocando, como John Piper diz: o problema não é ter prazer, o problema é se contentar com pouco prazer, enquanto Deus tem uma eternidade prazerosa, quando Deus, Ele é a própria fonte de deleite e de prazer. A gente está querendo se deleitar com coisas que se vão, irmãos, querendo ter alegria com coisas que são passageiras. Se a gente quer ir profundo, pelo amor de Deus, de exigir explicações. Comece a oferecer adoração. A fé cresce não quando Deus explica tudo, mas quando aprendemos a descansar sem saber tudo. Amém, irmãos? Os caminhos de Deus não são lineares, como eu disse, mas sempre perfeitos. Você pode estar numa rota que parece errada, mas está sendo guiado pelo Pai da sabedoria. Então tenha cuidado com o orgulho espiritual, que existe lógica antes de obedecer. Tem muita gente que quer encontrar a lógica para obedecer. Às vezes Deus está te pedindo algo e você está procurando a lógica para obedecer. Naquilo que Deus está nos pedindo, muitas vezes não tem lógica. Às vezes a lógica humana se vai. E eu não estou falando, irmãos, de quando você está no seu quarto orando e vem um sopro. Eu estou falando da Escritura, do que a palavra nos diz para fazer, que muitas vezes a gente olha, mas relacionado a isso, eu preciso fazer. Se Deus mandou, obedeça sem questionar. A gente tem que se livrar, irmãos, desse lugar de orgulho espiritual, que nos leva a querer sempre entender as coisas. Trazendo um resumo geral da nossa mensagem, Paulo não tenta explicar a Deus, ele se rende a Ele. Amém? Não tente explicar ou encontrar explicações, ele está pedindo: se renda. Se render é levantar as mãos. Quem já foi abordado aqui? Felipe, meu Deus. Você, negão, você não. Já foi? Como você mostra que você está rendido? Levanta as mãos. Abre suas mãos e diz: olha, eu não vou exercer resistência. Eu não vou resistir, eu estou aqui. A verdadeira espiritualidade é humilde. Ela diz: Deus é bom mesmo quando não parece, e é sábio mesmo quando não entendo. Amém? Eu não sei, irmãos, se vocês têm lutado para entender tudo antes de obedecer. Eu não sei se de repente alguém aqui entrou nessa noite aqui preso à dúvida, porque não entende os caminhos ou o que está passando. Mas hoje é tempo de tentar investigar a Deus e começar a adorar. Foi isso que Paulo diz: ó profundidade da riqueza
e da sabedoria de Deus. É como você fechar os seus olhos e imaginar você num oceano profundo, no meio de um oceano, e esse oceano é a sabedoria de Deus. Mas talvez a gente tente, mas a nossa mente não consegue, porque na nossa cabeça a gente vê um fundo. Mas somente aqueles que mergulharam com o submarino e ele explodiu, porque a pressão do profundo não aguentou, quer dizer, o submarino não aguentou a pressão que foi exercida ali, poderiam voltar e falar para a gente, realmente, o mar é muito mais profundo do que a gente imagina. Não tem como sondá-los. Paulo não era mergulhador, mas Paulo estava cheio do Espírito Santo. E esse Espírito, ele está disponível para gerar no nosso coração essa sabedoria, essa certeza. Profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Se põe de pé.